Olá pessoal, então hoje nós vamos resolver aqui dois exercícios, envolvendo gráficos relacionados às transformações gasosas, tá certo? Então vamos ver aqui esse primeiro exercício aqui. Considere o diagrama, então aqui foi dado aqui o nosso diagrama. Pergunta letra A. Qual o nome das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1? Então vamos começar primeiramente analisando essa transformação aqui, de 1 para 2. Então, de 1 para 2 seria essa região aqui, seria esse trecho. Pessoal, o que é que nós podemos observar aqui? Lembrando que nosso gráfico aqui é da pressão em função do volume. Então, por esse gráfico, observa-se que quando o volume aumenta, então digamos aqui o volume foi para 5 litros. Olha aqui a nossa pressão, 2 atm, Se o volume aumentar para 6 litros, olha aqui a nossa pressão, continua em 2 atm. Se o volume aumenta para 7, a pressão continua em 2 atm. Então, o que é que nós podemos concluir? Que de 1 para 2, nós teremos aí uma transformação chamada de isobárica, Ou seja, a pressão ela está sendo constante nesse trecho. Ok? Vamos ver aqui o nosso segundo trecho aqui. O segundo trecho é de 2 para 3. De 2 para 3, a gente vai ter essa região aqui, que envolve essa hipérbole. Então, de 2 para 3, certo? E essa hipérbole, na transformação gasosa, ela é chamada de isoterma. Então, vamos botar aqui, isoterma. Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui, bem aqui nesse ponto, a temperatura vai ser a mesma desse outro ponto, que vai ser a mesma aqui no ponto 3. Certo? Ou seja, nós teremos aí uma transformação do tipo isotérmica. Então vamos botar aqui, de 2 para 3, é uma transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante. Certo? E por fim, vamos olhar aqui, de 3 para 1. De 3 para 1, Então, de 3 para 1 seria essa região aqui, Seria esse trecho aqui. Certo? O que é que nós podemos observar? Que quando eu diminuir, quando a pressão está em 4 atm, o volume é de 4 litros. Se essa pressão diminui para 3 atm, o volume continua em 4 litros. Se a pressão aqui diminuir para 2, olha aqui o nosso volume, permanece o mesmo. Ou seja, nesse trecho de 3 para 1, vou botar aqui de 3 para 1, a gente vai ter uma transformação do tipo isocórica. Ok? Então tá aí, de 1 para 2 isobárica, de 2 para 3 isotérmica, e de 3 para 1 isocórica. Então vamos lá para a letra B. A letra B diz assim: se em 2 a temperatura é de 227 graus Celsius, qual é a temperatura em 3 e em 1? Em 2, está dizendo aí que a temperatura é de 227 graus Celsius. Pessoal, como nós comentamos na letra A, nessa hipérbole, esses pontos aqui sobre essa hipérbole, eles apresentam a mesma temperatura. Ou seja, em 3, a temperatura vai continuar sendo de 227 graus Celsius. Então, em 3, a temperatura vai ser igual a 227 graus Celsius. Certo?
Ou ainda, ó, se a gente quiser transformar para Kelvin, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 227 mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 500 Kelvin. Né? Então, 227 graus Celsius ou 500 Kelvin. Ok? Em 1, o que é que nós podemos observar aqui? Ó? Em 1. Deixa eu escolher aqui uma outra cor. Ó, em 1, observem ó, que o volume aqui ó, ele continua sendo o mesmo. Ó. Partiu aqui do ponto 3 para o ponto 1. Ó, a temperatura ou o volume continua sendo o mesmo. Ou seja, aqui a gente vai ter uma transformação isocórica. E a pergunta é qual a temperatura em 1. Certo? Então ficaria assim, ó. Pressão sobre a temperatura, pressão 1 sobre a temperatura 1, igual a pressão 2 sobre a temperatura 2, né? Para não confundir, eu vou botar assim, pressão inicial e pressão final, certo? Então, vou botar aqui, ó, pressão inicial e pressão final. Então, ó, a pressão inicial seria essa pressão aqui em 3, ó, que olhando aqui o gráfico vale 4. 4 atm, então ó, 4 sobre a temperatura inicial, que é de 227 graus Celsius, mas temos que botar para Kelvin, igual a pressão final. Então, a pressão final aqui, a temperatura 1, né, ó, vai ser de 2 atm, sobre a temperatura final, que é o que nós queremos descobrir. Então, fazendo o produto do meio pelos extremos, vai ficar assim, 4TF igual a 500 vezes 2. 4TF é igual a 1000. Então, vai ficar assim. Temperatura final é 1000 dividido por 4. Ou seja, essa temperatura em 1, né, vai ser igual a 250 Kelvin. Transformando para Celsius, ficaria assim, ó. Temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Temperatura Celsius é igual a 250 menos 273. Temperatura Celsius menos 23 graus Celsius. Né? Então, 250 Kelvin ou menos 23 graus Celsius. Ok? Então, aí a gente encontrou nossa temperatura em 1, né? Continuando aqui nossas questões, ó, vamos fazer aqui o exercício de número 2. Deixa eu apagar aqui. O que é que diz o nosso exercício de número 2? Um cilindro munido de um êmbolo, né, contém um gás ideal representado pelo ponto 1 no gráfico. O gás é submetido a uma transformação isobárica, ou seja, pressão constante. Estaria destacado nessa região aqui, ó, de 1 para 2. Então aqui nós temos a nossa transformação isobárica. Isocórica, lembrando, né, que isocórica está relacionada com quem? Com o volume. Então vamos botar aqui isocórica, volume constante, que evolui do ponto 2 para o ponto 3. Então aqui, ó, esse trecho isocórica. E por fim, isotérmica. Então a isotérmica ela vai estar relacionada com a temperatura, né? Então isotérmica, vou botar aqui, ó, temperatura, que é do trecho 3 para o trecho 1. Então, ó, essa região aqui da hipérbole, ó. Então aqui nós temos uma isotérmica, né? Vamos analisar agora essas alternativas, de acordo com essas transformações. Então diz assim, ó, na letra A,
a temperatura do gás no estado 2 é de 450 Kelvin. Então vamos fazer aqui o cálculo. Ó. Lembrando, ó, eu posso escolher esse trecho aqui, ó, de 1 para 2, onde eu vou ter uma isobárica, né? Então, de 1 para 2, uma transformação isobárica. E de 2 para 3, é uma transformação isocórica, né? Então aqui fica a seu critério. Qual transformação você vai utilizar para descobrir essa temperatura no estado 2. Porque eu quero descobrir a temperatura aqui, ó, no estado 2, tá certo? Então eu vou usar aqui, ó, a isobárica. Então como é que ficaria em uma transformação isobárica? Que é a pressão constante, né? Ficaria isso aqui, ó. Volume 1 sobre a temperatura 1. Volume inicial, né, sobre a temperatura inicial. Volume final sobre a temperatura final. Então vamos ver aqui, ó. No estado 1, o volume inicial é 10. Então vamos botar aqui 10. A sua temperatura inicial, ó, é a temperatura dessa isoterma aqui, ó, que no caso vale 300. O volume final, ó, foi de 1 para 2. O volume final, ó, olhando aqui o gráfico, é 20. A temperatura final seria a temperatura no estado 2, é o que nós queremos descobrir. Fazendo aqui o produto do meio pelos extremos, teremos isso aqui, ó, 10 TF é igual a 20 vezes 300. Então, TF é 20 vezes 300 dividido por 10. Cortam o 0 do 10 com o 0 do 20. Então, nossa temperatura final aí, ou a temperatura no estado 2, vai ser de 600 Kelvin. Então, aqui, ó, a temperatura é de 600 Kelvin, certo? Logo, a letra A está errada, né? Ela está dizendo que é de 450. Ok? Vamos ver aqui a letra B. Qual a pressão a pressão do gás no estado 3 é 2 atm. Pessoal, no estado 3, o estado 3 é esse aqui. Olha aqui a pressão, quanto vale? 1 atm. Então, letra B também está errada. Letra C. A temperatura do gás no estado 3 é de 600 Kelvin. Acabamos de calcular, ó, que não é no estado 3, né? É no estado 2. Então, letra C também está falsa, né? D. O volume do gás, só para reforçar aqui, pessoal, ó, em todo esse trecho aqui, ó, a temperatura é de 600 Kelvin, nessa isoterma, né? Já aqui na outra, deixa eu botar aqui uma cor, botar um vermelho. Já aqui, ó, nesse trecho aqui, a temperatura ela é de 300 Kelvin, certo? Aí vamos ver aqui a letra D. O volume do gás no estado 2, então, o volume do gás aqui no estado 2, está dizendo aí que é de 10 litros. Então, se a gente for observar aqui, ó, no estado 2, o volume é de, ó, 20 litros. Então aqui, ó, também está errado. E a letra E, a pressão do gás no estado 2, ó, a pressão do gás, o estado 2 é esse. Então está dizendo que a pressão do gás nesse estado, ó, é de 2 atm. Gabarito, né? Então, resposta correta, letra E. Tá certo, pessoal? Então aqui eu vou deixar até uma outra maneira aqui para vocês responderem, ó. Aqui eu fiz usando a transformação isobárica, mas se fosse para fazer utilizando a transformação isocórica,
você faria dessa maneira agora. Isocórico é o quê? Volume constante, então ficaria assim agora. Pressão inicial sobre a temperatura inicial, pressão final sobre a temperatura final. Nesse caso aqui, ó, a isocórica seria de 2 para 3. Então, a pressão inicial seria 2. A temperatura inicial, ó, é o que nós queríamos descobrir. Pressão final seria 1, ó, porque ó, de 2 para 3, ó, a pressão diminuiu de 2 para 1. E a temperatura final, 300. Tá certo? Ó, então, ó, ficaria temperatura inicial igual a 2 vezes 300. Então, temperatura inicial igual a 600 Kelvin, ou seja, a temperatura inicial, que é a mesma temperatura no estado 2, igual a 600 Kelvin. Ok, pessoal? Então aqui a gente termina, né, esses dois exercícios aí envolvendo transformações gasosas, tá certo? Então aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima.